bem. Ótimo. Tá aparecendo tudo aí direitinho? Tá, sim. Tá, né? E tá. Vou botar aqui só o tempo. Tá ótimo. Eu tô muito feliz. Eu já parei, né, de saber, acho que de quantos estão. A última vez que eu olhei, assim, 70 pessoas. Então, assim, agradeço imensamente ao convite, né, do Gabriel. Mesmo na minha correria, eu consegui responder a ele. Eu super topo esses eventos, né? Eu acho que são importantes. Acho muito bacana para quem realmente promove e muito para quem participa. Eu sei que a hora hoje, nossa, né, ela é muito cara, ela é muito rica. Uma hora da nosso dia é importante. Então, agradeço a todos que se disponibilizaram, as 70 pessoas que estão aí. Às vezes estão até comendo, às vezes estão fazendo outras coisas, mas vão estar me ouvindo, então vale a pena. Então, eu queria agradecer a todos que disponibilizaram e que estão aqui hoje nesse evento, né? E também para poder me assistir. Então, eu fico muito feliz de reunir, porque 70 pessoas hoje é um auditório, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter 70 pessoas aí assistindo. É uma palestra muito importante, eu até postei hoje no meu Instagram, com importância, assim, grande demais. O que eu vou trazer para vocês hoje é um conteúdo, assim, claro que é bem rápido, porque é 1h, né, e 15 aí que a gente tem, mas vou abrir para perguntas. E espero que realmente vocês gostem. E vou trazer algumas coisas diferentes do que vocês já estão acostumados. Então, o Gabriel começou a comentar. Realmente, eu me formei na UENF. Eu fiz residência na parte de clínica, na UF. E lá tinha o setor, já um comecinho de dermatologia, onde eu fundei o setor também junto com outros amigos de dermatologia. No momento que eu fiz a residência, eu já fiz a pós-graduação. Eu morei, né, em Niterói, e o dinheiro da bolsa da residência eu paguei a minha pós particular. Então, quando eu formei da residência, eu já formei com a residência e com a pós. Então, é uma dica também interessante para o pessoal que está formando. E aí, sempre gostei de dar aula, desde a residência, sempre me chamaram para palestrar, e eu já estou nessa aí, já tenho 6, 7 anos. Então, hoje, né, acho que foi ano passado, na verdade, eu consegui um tempo maior na minha vida para realmente entrar no mestrado. Hoje, no meu mestrado, eu trabalho com bactérias resistentes, então é um assunto muito bacana, adoro esporotricose. É um trabalho, o laboratório lá, a gente também trabalha com esporo, e eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo exatamente nessa esporotricose no Brasil. Eu faço também uma pós em clínica, né? Eu faço várias coisas em Viçosa, na chamada Universidade Univiçosa, né? E dou aula também aí na graduação na Redentor. Tirando fora tudo isso, né? Eu tenho uma salsichinha, a Bela, que eu também cuido dela, e faço atendimentos aqui volante em 9 clínicas aqui em Campos, e em algumas regiões perto de Itaperuna, né? E Bom Jesus. Então, bastante coisa. Eu espero que vocês gostem. Hoje, então, a gente vai falar sobre a esporotricose em cães e gatos e qual é a sua importância em relação à saúde pública. O que é exatamente a esporotricose? A esporotricose ela é uma micose. Ela é uma micose simples? Não. Ela é uma micose de subcutâneo. A gente não está falando de uma micose de pele, de unha, de cabelo. A gente está falando de um fungo que gosta do subcutâneo. Ele gosta de uma camada mais profunda da pele. Ele pode ser subaguda, ela pode surgir agudamente, ou ela pode se tornar ali crônica, né? Tem animais que a gente sabe que fica 3 anos com a esporotricose. Então, a esporotricose é causada por um fungo dimórfico, a gente vai comentar sobre isso, do complexo esporotrix, e eu vou trazer uma informação muito atualizada para vocês em relação ao que é o complexo esporotrix. Então, para quem não tem ideia, né, o esporotrix, ele é um fungo, pertence então ao reino fungi, acho que a minha setinha está aparecendo, tá? O gênero Sporotrix, e aí, olha que interessante, a gente tem várias espécies de Sporotrix, tá? Então, a gente tem o primeiro Sporotrix que deu origem às outras espécies, é o Sporotrix schenck, o nome dele, que é esse primeirinho aqui. A gente tem outros também. Os mais comuns aí que afetam humanos e animais são esses que eu selecionei. Então, a gente tem o S, né? Brasiliensis, a globosa, a mexicana,
o Sporotrix albicans e o Sporotrix luriae. Eles hoje são os que formam o complexo Sporotrix. E aí a gente quando fala assim, ele é um fungo dimórfico, o que é isso? Dimórfico, né? É que ele realmente apresenta o quê? Duas formas, né? Então, ele tem uma parte boazinha, mas ele tem realmente a parte ruim que vai causar a doença. A forma boazinha dele é aquela forma que a gente chama de micelial. É a forma que vive na natureza. Então, ele, na verdade, é um fungo que vive na natureza. Em cascas de árvore, em regiões que têm muitas folhas, principalmente troncos de árvore, tá? Eles gostam desses locais. E também da terra, tá? Eles são encontrados na terra, eles são encontrados nas árvores, em plantas que têm espinhos, roseiras, ou esses tipos de plantinhas que são muito comuns em jardim, tá? Então, é também uma forma aí de contaminação que a gente fica ligado. Então, o fungo, na verdade, ele não está no gato. O fungo, na verdade, ele está no ambiente nessa forma micelial. Essa forma micelial, ela vive numa temperatura de 25 a 27 graus. E que forma que ela tem? Ela tem nessa temperatura, quando a gente coloca ela na estufa, né, nessa temperatura, no cultivo, ela apresenta, na verdade, essas hifas, que são essas partes mais compridinhas, tá? E os conídeos, que são essas estruturas aqui, que parecem margaridas. Então, formação de hifas com conídeos. A gente chama de margarida. Essa é a estrutura, é a forma dela micelial. Ela não causa em si, nessa fase, a doença. Por quê? Porque a temperatura de crescimento para essa forma é até 27 graus. O que vai acontecer? A gente tem aquela forma dimórfica, lembra? O Veno lá, ele tem a parte, o outro lado dele ruim. A forma levedoriforme é que causa realmente a doença. Então, ela é encontrada no hospedeiro, onde a temperatura é maior. Ela vai de 35 a 37 graus. A gente pensa, o que é mais comum é encontrar o quê? Esporotricose em gato, esporotricose na gente, esporotricose em cão, mas equinos e bovinos, bubalinos, eles podem também ser acometidos, tá? Serem acometidos, na verdade. Então, é mais comum a gente ver nesse ciclo? É mais comum, mas pode acontecer em outros animais, ok? E aí, nessa forma de levedura, a gente já encontra em outro formato, tá? Elas são estruturas ovaladas ou em forma de charuto, que é essa estrutura aqui, ó, tá? Mais compridinha, mais fininha ou em forma mais ovalada. Ela é bem característica porque normalmente as leveduras elas ficam aglomeradas ali na citologia, quando a gente faz esse exame, eu vou comentar, e é muito fácil de identificar porque ela tem um halo branco em volta e o interior desse fungo, dessa levedura, fica bem roxinho ou fica bem mais azul, tá? Então, é bem clássico na citologia, a gente consegue identificar bem a forma de levedura, tá? Então, para vocês entenderem o que é o complexo Sporotrix, é que hoje não só o Sporotrix Schenck, ele causa a esporotricose. Existem aí outros Sporotrix, eu vou comentar aqui, né? Eu não sei se vocês conseguem me ver, mas eu acho que conseguem me ver, né? Então, existem outros Sporotrix que podem causar essa doença. E aí, o que acontece no Brasil? Eu digo assim que no Brasil, né? O Deus é brasileiro e tudo mais, e o Brasil é bonito por natureza, não é isso? O pessoal fala aí. Só que assim, né, é bonito por natureza, mas a gente tem uns encravos também que quando vem para o Brasil o negócio é complicado, né? A gente, assim, é tudo muito bom, brasileiro é tudo legal, mas também a gente tem umas doencinhas que são complicadas. Então, o Sporotrix Schenck brasiliensis, ele não recebeu esse nome simplesmente porque ele é legal, igual os brasileiros, tá? Ele, na verdade, hoje tem o maior fator de virulência. O que isso quer dizer, Nina? A gente está falando de vírus? Não, eu estou falando de poder de invasão, de agressividade. Hoje, o Sporotrix brasiliensis,
ele é o que tem maior virulência, ele é mais agressivo, ele invade o tecido e leva à morte, leva ao óbito, tanto do tecido como do animal. Então, ele é mais grave do que os outros esporotrix que a gente encontra no mundo, tá? Que legal, não é? E aí, o que ele faz, né? Ele tem um poder de defesa, que a gente chama mesmo, por isso que eu gosto de botar, adoro Vikings. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não assistiu, vale a pena. Para as meninas ou para os meninos, o cara é bonito, vale a pena assistir. E eu gosto dessa cena por quê? Porque eles realmente se fecham e eles atacam, eles levam à morte. É exatamente isso que o Sporotrix faz, tá? Ele apresenta 3 fatores de virulência importantíssimos. Esse assunto eu aprendi muito estudando no mestrado, então vocês não vão ver em qualquer outra palestra, tá? Eles apresentam 3 fatores de virulência importantíssimos. Ele tem termotolerância, ele tem produção de melanina e ele tem a composição da parede celular alterada. Esses 3 fatores fazem com que o Sporotrix brasiliense, né, o Schenck brasiliense, ele seja mais virulento, mais agressivo, mais difícil de se tratar. Isso já é um grande problema para a gente, quando a gente for falar de tratamento, quando a gente for falar da questão da saúde pública. Então, o fungo em si já é modificado e já tem as suas próprias defesas. O que é a termotolerância? Normalmente, alguns isolados de fungo, outros Sporotrix Schenck, eles não possuem a capacidade de crescer numa temperatura de 37 graus. Mas o Sporotrix Schenck brasiliense, ele é capaz de crescer nessa temperatura de 37 graus. Então, a gente fala aqui, ó, que alguns isolados, eles conseguem se multiplicar nessa temperatura e eles são considerados, então, termotolerantes. Mesmo variando a temperatura, o fungo consegue se multiplicar. Ele consegue causar a forma sistêmica, que a gente chama de extracutânea no felino, que é a afecção pulmonar, no baço, né, hepática ou esplênica, a gente está falando de fígado, de baço. Então, o Sporotrix, ele invade outros órgãos, ele não fica só na pele, porque ele apresenta essa característica. E olha que legal, vocês vão começar a entender qual a dificuldade da gente tratar a esporotricose. Ele tem melanina, a colônia dele é escura, ele produz melanina. E melanina, deixa eu achar aqui, tá aqui, ó. Células da melanina, são essas camadinhas aqui, ó, em verdinho, tá? Só para ilustrar mesmo. Então, além de uma camada bem espessa aqui, ó, na a cápsula, né? Ele tem uma cápsula bem espessa e pontiaguda nos espinhos, o que dificulta as células de defesa de destruir esse fungo, né? Ele tem aí essa camada de melanina que também impede a ação de quê? Raios UV, fármacos antifúngicos, oxigênio, tratamento com nitrogênio. Uma camadinha de melanina produz, né, protege tudo isso. O Sporotrix brasiliense, ele tem esse poder. Ele tem esse poder de produzir melanina, tanto na fase micelial, como na fase leveduriforme. Então, a gente tem dificuldade de tratar ele, mesmo lá no ambiente. Ele não está no meu hospedeiro, mas eu quero limpar, passar um produto antifúngico para limpar o ambiente. A melanina, muitas vezes, impede, dificulta, tá? Então, a melanina é essa camada aqui. Então, ele tem a cápsula, que já é bem espessa, ele tem essa camada de melanina e ele também tem a membrana, tá? Isso tudo para dificultar a gente realmente de destruir ele. Ele é bem perfeitinho, né? Ele quer continuar vivo. Qual o diferencial também em relação à composição da parede celular? Por que o brasiliense ele é tão diferente? Por que é tão difícil a gente tratar os gatos no Brasil? Por quê? Porque ele tem essa alteração na parede, ele tem uma dupla parede celular. Então, normalmente, ela é mais fininha que assim, ó, tá? E essa, no brasiliense, ele tem a dupla camada. Nesse desenho aqui, vocês conseguem observar bem.
Ó, essa camada aqui é a parede celular. E percebam que o brasiliense, ela é dupla, tá? Acho que vocês estão vendo. Qualquer coisa você me fala aí, tá, Gabriel? Então, acho que vocês estão vendo aqui a dupla camada. Ok. Tá dando para ver direitinho. Beleza. Então, isso aqui impede mais ainda do meu azol, o itraconazol, o cetoconazol, os azóis da vida, né, nossos antifúngicos que a gente tem aí, de entrar, de penetrar, de destruir essa parede celular, né, e realmente causar aí a destruição e matar o fungo. Então, isso é que é importante. A gente já começa trazendo na palestra 3 informações importantíssimas, que são os fatores de virulência do Sporotrix brasiliense, o que dificulta o nosso tratamento, o que dificulta o nosso controle, já que a gente vai falar de saúde pública, tá? O que é importante? É um fungo que gosta de calor, né? Então, ele gosta de regiões tropicais, temperadas. Não sei como tá em Recife em relação a isso, mas ele gosta dessas áreas, tá? Então, é muito endêmico realmente na região da América, né? Da América Latina, principalmente, tá? E se tornou, então, endêmico ou hiperendêmico, principalmente no Brasil e principalmente, né, dando ênfase ao Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Por aspectos também ambientais, né? Questões por ser muito de montanha, muito morro, muitas florestas, né? Então a temperatura é agradável, ele tem terra, ele tem árvore, ele tem um calor adequado e ele tem uma população que não respeita o limite, né? Urbano, ela invade a região florestal. E aí a gente tem todo esse descontrole, a gente vai falar mais disso para o final. Esse trabalho foi bem bacana, ele é de 2014, é um pouco mais antigo. Trabalhos em relação à epidemiologia são trabalhos longos que normalmente os pesquisadores ficam anos juntando dados, então perceba aqui, é um trabalho, claro, realizado na Fiocruz do Rio, em Recife a gente tem uma Fiocruz também, eu até conheci, muito bacana, e aqui, olha, eles começaram em 2005, né, e terminaram em 2011, fazendo toda uma avaliação de critério dos animais, do tipo de isolamento, né, e aí observaram que 2.301 felinos foram identificados aí com esporotricose. Só que a gente sabe que tem muito mais, porque não é uma notificação obrigatória, né? A gente atende esporotricose, mas a gente não tem que notificar esse tipo de atendimento. Então, isso atrapalha muito da gente saber realmente, de fato, qual é o número de animais com esporotricose na região. Mas a gente sabe que é bastante. Esse trabalho também foi realizado no Rio de Janeiro. Também foi um trabalho longo em relação à epidemiologia e aspectos também da doença clínica. E o que eles observaram, né, traduzindo de forma bem mais simples para vocês esse artigo lindo e maravilhoso, que antigamente a transmissão era feita de forma clássica, né? A gente não tinha, antigamente, bem antigamente mesmo, vou mostrar para vocês aí. Era mais comum pessoas da zona rural entrarem em contato com o esporotrix. Então, era uma doença chamada até doença do jardineiro, porque eram pessoas que lidavam realmente de fato com a terra, tá? Hoje, a gente já consegue avaliar através de estudos que essa transmissão, esse perfil, né, de doença, ele mudou. Foi através desse trabalho. Eles avaliaram aí, ó, em 1981, normalmente era esse tipo aqui de pessoa que adquiriam. Então, eram homens que trabalhavam na roça ou que eram jardineiros, né? O perfil epidemiológico era mais esse. E já em 2010, o que a gente percebeu? É aquela dona de casa que mantém os felinos, né? Porque quem tem gato não tem um, tem sempre mais de um. E olha, perceba o ambiente em volta, gente. O ambiente em volta diz tudo, tá? Até que o gato aqui da foto tá na coleira. Mas o normal, a gente sabe que eles não ficam na coleira. Nem devem, né, tadinhos? Mas percebam, né, que a gente tem o quê? Terra, né? A gente tem grama, a gente tem arbusto. Então, o fungo pode estar aqui? Pode. Ele pode ir lá e acabar pisando, defecando, arranhando, adquirindo fungo? Pode. Então, esse trabalho foi bem bacana. Quem quiser, depois pega comigo, eu mostro de novo.
tem muita informação legal, eu tirei só em relação à transmissão, que é importante vocês saberem que antes, já em 1980, a gente já tinha esporotricose, mas uma incidência muito menor e era mais comum em pessoas que trabalhavam em zona rural. Hoje, a gente já vê pessoas realmente mais na área urbana, né? E normalmente mulheres são mais acometidas e que apresentam felinos realmente em casa. É o mesmo trabalho, só para mostrar que em 1990 a gente tinha alguns casos já em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Isso já muda com 10 anos, isso já vai aumentando os casos para Rio Grande do Sul. Percebam a intensidade do vermelho, né, do Rio de Janeiro. E já agora, aí, de 2001 para 2016, um trabalho relativamente recente em relação a trabalhos de epidemiologia, né? Olha como a região sudeste aumentou, né? Olha o Rio Grande do Sul, que também tem muita, né, zona rural, e São Paulo também tem, o Rio ficou até enegrecido de tantos casos, né? Então, hoje é hiperendêmico, assim como a leishmania. Então, assim, a culpa é exatamente do gato? Ao meu ver, não. Então, eu sempre coloco que para ele não é o culpado. Eu acho que realmente o culpado somos nós, na verdade, pela negligência. Nós, né, governos, a gente bota um parênteses. Então, como que acontece a transmissão dessa doença? A gente viu que a transmissão clássica dela é através do contato direto com o ambiente. Mas aí, o que acontece? Acontece realmente a transmissão pelos animais, principalmente pelos felinos. Então, a transmissão ela pode ser pela implementação traumática do agente na pele, através de arranhaduras, né? Ou o manuseio realmente ali da terra, da matéria orgânica, com aquele fungo. Pela inalação do fungo, isso é importantíssimo. As pessoas não dão valor a isso. O fungo ele fica em aspersão. Então, se o animal espirra ou você levanta aquela terra, o fungo ele pode, né, subir e você pode acabar inalando, você contamina. E os animais também. E aí, por arranhaduras e mordeduras, que são os mais comuns que a gente, né, acaba colocando de fato a culpa neles. Então, pode acontecer entre cão e gato? Pode, eu atendo muito, tá? E o que acontece? Os felinos, eles têm um hábito natural de afiar as garras, né? Às vezes, mordeduras também de brincadeira, mas no fato também de defecar ou de urinar, eles também cavam, e aí eles acabam adquirindo nas unhas a forma ali micelial, tá? Fica ali guardadinho na unha a forma micelial. Quando ele arranha e que o fungo encontra uma temperatura de 37 graus, de 35 graus, ele, opa, é agora que eu vou me transformar, lembrem lá do Zeno, eu vou me transformar agora na parte do mal e vou realmente causar essa doença, tá? É assim que acontece. Então, eles têm o hábito de caça, eles têm, eu gosto de botar essa foto que eu acho muito legal, eles têm o hábito de caça, então eles podem caçar, né, aves e também outros cães. E claro, né, é aquilo ali, é aquele gato que o dono deixa livre para dar aquele passeio, para dar aquele rolê. Então, ali você tem a troca, contaminação de FIV, FeLV e também da esporotricose. Então, os felinos são mais acometidos pelo hábito, né, de arranhaduras. Os machos são os mais acometidos pelo fato de lutar territorialmente, também pelas fêmeas. Então, os locais das brigas normalmente são as faces e os membros que são mais acometidos. Então, justamente o local da lesão começa realmente na face e nos membros, tá? Então, é o esquema, assim, perfeito, é aquela reunião de gatos no telhado, é perfeito para propagação, para continuação da esporotricose. E, assim, só um apanhado geral, para quem gosta, um momento maravilhoso para você fazer um print, me marcar, né? Marcar aqui o Instagram do grupo, posta lá que tá gostando. Gostou, Gabriel? Vamos fazer a propaganda pra caramba. Esse é um momento bem legal. É um esquema que vocês... Gostei. Batendo 97. Tem que... Aproveita e faz agora. É excelente a palestra. Então, assim, é só para vocês verem que a esporotricose ela não está só no gato, ela está no ambiente, outros animais podem se contaminar, mas, claro, a gente tem ele realmente aí como um fator
propagador da doença, por erro de manejo dos humanos, tá? Então, vamos falar um pouco de sinal clínico. Eu comentei, então, que o quê? Os gatos acabam se arranhando ou as pessoas se acabam se arranhando, se contaminando no ambiente. E aí, aquela forma micelial se torna realmente a forma levedoriforme, causa um quadro de infecção e, normalmente, os sinais clínicos são, assim, bem até clássicos, mas alguns fogem. Então, assim, em humanos, vocês vão perceber que as lesões são um pouco parecidas. Em humanos, normalmente, até em felinos, o principal local de inoculação sempre vai ser a pior lesão. Aonde ele arranhou ali inicialmente, aonde ele se feriu, ali vai ser o pior local, tá? Então, são lesões ali paponodulares, né? Onde o fungo foi introduzido. Você tem aqui, ó, ela pega sempre a região linfática, região de linfonodos. Então, aqui, percebam, foi onde o início, né? Da infecção, provavelmente onde ele se contaminou, sempre nas extremidades, e aí o fungo, ele percebe que está quentinho, ele vai sempre para um lugar mais quentinho, ele segue o ramo aí linfático, os vasos linfáticos, linfonodos, então ele vai fazendo um caminho, tá? As lesões são sempre ulceradas, com fístulas, drenando uma secreção mais purulenta, isso em humanos, tá? Então, pode acometer, ó, várias lesões. O que é muito comum e acaba piorando são quando, né, as pessoas são imunocomprometidas. Isso é mais grave ainda. Então, perceba que, ó, o local de inoculação, você pode haver até necrose do tecido. Ele faz realmente a destruição do tecido. E aí, percebam, gente, que ele tem 3 fatores que impedem a gente de conseguir destruir ele. Por isso que é tão difícil a gente tratar a esporotricose, tanto em humanos como nos felinos. Esse é um trabalho bem bacana, foi um projeto que eu iniciei com a professora Adriana Jardim, aqui em Almeida, já tem um tempo, acho que foi em 2016, foi quando eu voltei da residência. Eu escrevi o projeto com ela, fiquei acho que uns 6 meses, e o projeto seguiu adiante hoje, ela já conseguiu publicar. Então, percebam aqui, ó, primeiro, uma foto real, tá? Paciente aqui de Campos. Ela fechou uma parceria também com um médico, então a gente consegue fazer os atendimentos de felinos e os atendimentos em humanos, então é bem legal, aqui na UENF. Percebam que o primeiro local, ó, ponta de dedo na extremidade, você tem aqui a destruição do tecido, secreção purulenta, ulcerada, e olha aqui o caminho dos linfonodos, tá? Ela vai formando granulomas, que são essas bolinhas mesmo, acompanhando toda a rede, todos os vasos linfáticos ou a rede linfática. E aí, o que pode acontecer? Existe, sim, claro, essa forma mais simples aí de arranhadura ou de se contaminar, acabar se ferindo no jardim, enfim, mas existe a forma de transmissão respiratória, que é através da inalação. Isso acontece muito dentro do consultório, a galera dá muito mole em relação a isso. O gato espirra, você nem sabe o que é, né? Tá lá atendendo inicialmente, não sabe qual é a suspeita inicial e depois vai descobrir aí que é esporotricose. Então, fiquem bem ligados em relação a gatos espirrando, tá? Pensem em esporotricose também. E aí é mais arriscado, porque se ele espirra, tá na mesa e também tá no ar, tá? Então, a gente sabe que, tanto em humanos, né, esses dados são em humanos, tá? Ela caracteriza, então, a forma sistêmica pulmonar. O que isso quer dizer? Na porta da minha casa aqui tem um gato, que ele começou espirrando. Ele não tinha lesão nenhuma, mas ele começou espirrando. Aí eu falei assim, gente, esse gato tá com esporotricose. Aí eu fiz antibiótico para ele, mas pensei assim, vamos tratar alguma coisa que seja respiratória. Fiz antibiótico e tal, não melhorou. Comecei com o itraconazol. Ele é de rua, não consigo pegar ele. E aí o gato tá começando a melhorar. Então, assim, provavelmente ele tá fazendo essa forma sistêmica pulmonar. Essa forma sistêmica pulmonar, que é de espirros e tosse, ela inicia a fase dos sintomas clínicos, das lesões de pele. Então, se a gente tem um animal que está tossindo, está espirrando, tem que pensar também em diagnóstico diferencial para a esporotricose. É uma fase preliminar, inicial da esporotricose,
tá? Por quê? Através da transmissão de inoculação. Ou ele inoculou da terra, ou ele inoculou de um outro animal contaminado. Isso vai para o homem também, tá? As mucosas são muito acometidas. A gente não dá muita importância quando a gente atende felinos ou até cães em relação a esses aumentos de mucosa. Então, o que eu trouxe para vocês é bem diferenciado. Percebo que tem em humanos também, isso é de um trabalho, tá? De um artigo. Então, as mucosas oculares são muito acometidas, por quê? Porque a gente coça os olhos, né? Então, pode causar episclerite, uveíte, essas alterações todas no complexo, né, ocular. E em relação a animais, a gente também tem, olha aqui, ó, alteração de conjuntiva, tá? Esse aumento aqui, esse prolapso, esporotricose. Aqui ele tem lesão na cabeça, mas poderia ser só nos olhos. Esses pacientes foram logo do início do projeto que eu comecei aqui na UENF, de atendimento com animais de esporotricose. Percebam que a face é muito mais acometida do que o corpo, são lesões ulceradas, são lesões nodulares, elas são bem redondinhas, tá? Elas seguem um padrão linfático, ó, percebam, tá? São nodulares, elas vão fazendo nódulos, bolinhas mesmo, firmes, e às vezes elas ulceram, causam alopecia, estão sempre na região da cabeça, né, ou do tronco. E aí, como eu falei aqui, os nódulos eles podem ulcerar e desenvolver abscessos drenantes. Então, aqui, ó, um felino, lesão aqui, ó, né, no pavilhão auricular, na base aqui da orelha, e um nódulo bem grande, né, no plano nasal, no espelho nasal aqui, ó. Lesão aqui também na face, e aí já começa, além de nódulo, já começa a ulcerar. O animal espirra, tem conjuntivite, tem secreção no nariz, você acha que é clamídia, você acha que é rinotraqueite, então tem que ficar de olho realmente na esporotricose. Claro, ela pode ficar clássica, né, lesões ulceradas, crostosas, com sangue, elas são sanguinolentas, doloridas, o paciente não deixa muitas vezes a gente examinar, então tem que ter um cuidado maior. Esse gato era muito bravo. Percebo que a gente está de luva e com uma toalha, o que não é muito indicado para atendimento de felinos com esporo, mas não teve jeito de a gente conseguir coletar material desse gato, foi só na toalha mesmo. E aí, ó, olha que interessante, é porque eu coloquei o dedo mesmo na face dele, né? Não deu para ver, mas a única coisa que ele tinha era essa edemaciação, esse aumento aí nesse tecido conjuntivo do nariz, nesse tecido, essa mucosa do nariz. Então, assim, é claro que eu venho estudando e eu saco, né, esporotricose. Então, eu trouxe para vocês que ela não é clássica. Ela tem as lesões clássicas, cabeça, lesão, crostosa, mas tem aquelas que passam despercebido. Então, isso aqui pode ser esporotricose, tá? Então, para vocês que já estão em atendimento, que vão formar, que já vão estar prontos aí para atender para o ano que vem, fiquem bem ligados nisso. A gente tem a esporotricose, a gente tem a criptococose, que é um fungo que está mais comum aí nos pombos, né? Mas que os felinos também podem ser acometidos. É um diagnóstico diferencial. Ele também causa edemaciação, nódulos. Ele faz alteração facial anatômica. O animal fica deformado, né? A face. Perceba-se, esse nariz está deformado, o aumento nodular. Então, assim, isso aqui pode ser esporotricose ou criptococose por inalação ou até mesmo por arranhaduras. Então, você vai ter um aumento aqui, ó, da região nasal. Muitas vezes ele não brigou, não arranhou, mas inoculou no ambiente. Lesões ulceradas, únicas, sanguinolentas, que não cicatrizam. Estou usando pomada há 20 dias, aquelas pomadas com 10 cremes, 6 cremes, 9 cremes, né? Resolve tudo e não está resolvendo. Então, pensem, né? Principalmente se for felinos, a gente pensa na esporotricose, um diagnóstico diferencial para cão é leishmania. Esse aqui também foi um gato, Tom, tem foto dele, ele começou com uma lesãozinha no queixo, e aí a lesão foi aumentando. Então, aqui, ó, ela seguiu inicialmente na pontinha dos dedos e foi fazendo a ascensão, ela foi subindo de acordo com os vasos linfáticos.
Pode haver, claro, né? Você vai haver aí desidratação, esse paciente está doente, vai ter perda de peso, ele não vai querer comer, ele está com lesão. Então, você tem toda uma alteração também sistêmica e clínica desse paciente, não só as lesões cutâneas ou não só os espirros. Então, foi como eu mostrei, aquele trabalho foi em humanos, comentando que a fase pulmonar, ela é uma fase pré-liminar, antes da fase de lesão cutânea, e Pereira, né, foi Alessandra Pereira e colaboradores, em 2010, então já tem uns 10 anos aí desse trabalho dela, se eu não me engano, foi o doutorado dela, ela também é uma dermato do Rio. O que ela avaliou, e vários outros autores falaram isso, que quando o animal realmente espirra, ele já está numa fase de esporotricose, né, respiratória. Isso precede, como eu comentei, as lesões dermatológicas, e isso dificulta o tratamento. Então, em muitos casos, o fato do animal espirrar já quer dizer que ele tem um acometimento de órgãos, né, dessa parte mais sistêmica e não só cutânea. Então, isso aumenta a falência terapêutica e também a óbitos. Isso quer dizer que esse paciente que espirra, ele tem menos chance de melhora, tá? E tem mais chances de óbito. Esse trabalho, então, também foi da... Aqui, ó, teve meu nomezinho aqui, como participação, tá? Saiu agora em 2018. Aqui em Campos, né, o que a gente conseguiu observar em relação a características epidemiológicas? Normalmente são felinos com acesso livre à rua, são machos não castrados, as regiões mais acometidas são de face, normalmente as donas são mulheres, são donas de casa, né? E a maioria apresentava sinais respiratórios, como espirro e tosse, mesmo sem lesão, tá? O que é ruim. E aí, só tem gato? Não, tá? Não tem só em gato. O padrão em cão, às vezes, mistura com outras coisas. Então, para cão, a gente vai comentar sobre exames, mas o ideal é a biópsia de pele, tá? É um fungo que é localizado no subcutâneo, é uma micose do subcutâneo, então ele fica profundo, é mais difícil da gente encontrar. Eu acho que eu fiz as carreirinhas aqui, ó. Então, são lesões nodulares, ulcerativas, né? Granulomatosas, elas ficam chorando realmente uma secreção, um exudato purulento. Aqui você tem o infartamento do linfonodo, tá? Axilar. Esse era um paciente que eu fechei com biópsia. E perceba que eu coloco em circular, ele tinha lesões fazendo um caminho do linfonodo, da região de linfonodo. Antigamente, porque eu sou nova, tá? Mas bem antigamente, o pessoal falava que era lesão em rosário, que é o terço, né? O terço é aquela bolinha, né? Aquele terço que tem várias bolinhas, aquelas continhas. Então, eram lesões em rosário. Percebo que sempre, ou na maioria das vezes, elas seguem esse padrão aí de lesão. Várias bolinhas nodulares seguindo um caminho, tá? Mas olha que interessante, o paciente da minha residência, Feijão, o nome dele, o dono dele era até PM aí do Rio, e olha aqui, uma lesão circular, né, ulcerada, granulomatose, exudativa, ela brilha, ela tem secreção de pus. Um animal que morava no Rio de Janeiro, a gente tem que pensar, o pessoal de Recife também, a gente tem que pensar em quê? Em leishmania, né? A gente, né, fez o quê? Biópsia, tá? Tem até os pontinhos aqui que a gente tirou o fragmento, a gente mandou para biópsia, para a gente tentar identificar aí se era leishmania cutânea ou se era esporotricose, porque a cultura, né, de passar o suave aqui em cima estava dando negativo, então a gente optou por outro tipo de exame. Mas é interessante eu mostrar para vocês que o padrão nem sempre em cão ele é igual de gato, tá? Essa é uma paciente minha atual, é uma pincher, ela foi adotada também num ambiente, numa casa, onde a tutora, a antiga tutora, tinha gatos, né, muitos gatos, muitos cães, ela não cuidava, era esse nível de maus tratos, né, e aí ela recolheu essa pincherzinha, a Isis, com esse tipo de lesão. Aqui, se eu não me engano, ela já estava começando a melhorar. A Isis já está em tratamento, se eu não me engano, foi em abril que eu atendi ela, em setembro ela já está com essa
com essa característica, bem mais sequinho. Aqui, ela tinha uma secreção, quando a gente apertava, tinha uma secreção purulenta, então eu consegui coletar material para cultura e a gente conseguiu fechar o diagnóstico da Isis, não precisou fazer biópsia, tá? Só para ilustrar, era um paciente com o gato, tá? O tutor com o gato. Então, ele acabou se arranhando, ele não sabia que o animal tinha essa doença, e percebam como o padrão de lesão é semelhante, tá? Lesões circulares, granulosas e sanguinolentas, e pode ter também secreção, ok? E ela segue sempre um caminho. Perceba aqui, ó. Tem uma bolinha aqui, uma aqui, aqui, aqui. Ela vai seguir um caminho. E aí, o que é importante da gente saber e comentar? A gente vai atender, já sabe ali que o animal tá na caixinha, tá com ferida. O tutor já chega falando. Vocês têm que ter muito cuidado no atendimento de felinos, tá? Na verdade, de tudo. Já temos que ter o hábito de qualquer animal examinar com luva. Né, assim, cansei mesmo de correr risco, às vezes com leptospirose, depois vai pensar em leptospirose depois que já passou a mão no animal todo. Então, é o mesmo caso. Só que, para o caso da esporotricose, lembre, o fungo, ele tem aquelas 3 fatores lá, que álcool às vezes é difícil, que herbalete lá é difícil, sabe, de limpar. Então, é importante para o atendimento do felino com a suspeita de esporotricose, você está muito bem equipado. A gente coloca aqui até a utilização de touca, tá? Para quem realmente for trabalhar mais com felinos, para as meninas que têm cabelo, isso é importantíssimo. Óculos é fundamental. Você fala assim, que ridículo, eu vou atender assim. Ou bota aquele face shield, que agora a gente já consegue, a gente já tem o face shield. O face shield e mais a máscara, tá? É nível Covid, a gente está falando de esporotricose, é nível Covid. Então, assim, o jaleco, o que é importante? Que eu trouxe aqui. O jaleco, para quem realmente for o ideal, eu estou aqui para mostrar para vocês o ideal. O ideal, eu tenho meu jaleco lá de atendimento normal. Ou, doutor, mas tem um gato para atender, tá espirrando, tá com lesão. Vai lá no centro cirúrgico, pega aquelezinho descartável e coloca, tá? Guarda da sua rotina quietinho, porque senão você vai contaminar os seus outros pacientes depois de ter atendido cigarro com esporotricose. Você vai levar para dentro de casa, para sua máquina de lavar, o fungo no seu jaleco. Se você embrulha ele e bota dentro da mochila, você vai estar passando é péssimo, você vai passar o fungo para a mochila e para o ambiente, tá? Então, fiquem bem atentos a isso. Esse tipo de jaleco são aqueles descartáveis, não é para reutilizar, é para realmente descartar no lixo aí de contaminado, aquele lixo que vai e é cremado, tá? Então, todo o material que é utilizado para esse tipo de atendimento, ele tem que ser devidamente descartado, porque senão a gente, como médico veterinário, vai estar mantendo, né, o ciclo do esporotrix. A gente vai estar fingindo que sabe, mandando o tutor fazer o certo, mas a gente, dentro do consultório, vai estar fazendo errado. Então, assim, é importante, o álcool 70, ele minimiza a contaminação, mas naquelas mesas de metal, tá? Você pode jogar o álcool normal e você pode colocar fogo, tá? Para flambar. Seria o ideal para realmente você eliminar ali o esporo no ambiente. Eu passei um papel aí, depois eu jogo na lixeira. Esse papel que você limpa na mesa, você vai jogar numa lixeira, no lixo contaminado e vai fechar, tá? Tenham cuidado. Eu atendo muitos animais que se contaminam, às vezes, dentro das próprias clínicas. Não por esporotricose, por outras doenças. Mas é importante a gente lembrar da higiene. Então, como a gente faz o diagnóstico? E, gente, eu vou falar mais rápido, hein? Já são 8h30. Como é que a gente faz o diagnóstico? A gente tem 2 tipos. A gente tem o diagnóstico definitivo e a gente tem o diagnóstico sugestivo. Por que eu falo isso? Porque o diagnóstico definitivo é aquele que realmente vai falar, Nina, esse aqui é o Sporotrix check. Então, qual é que fala isso? É a cultura micológica, é a cultura fúngica. A cultura fúngica, ela vai te dizer, esse aqui é o Sporotrix. Por quê? Pelas características da colônia, pelos testes e também pela visualização. O que pode ser sugestivo?
as citologias. Por quê? Sugestivo. Porque olhando ali, ela realmente parece, né? Com aquelas características que eu mostrei para vocês. E na histologia, ela também vai dar um parecer sugestivo, porque ela vai ver no tecido, na pele, estruturas semelhantes, compatíveis com levedura. Ela não vai dizer que é o Sporotrix, ela vai dizer que pode ser uma levedura, que pode ser o Sporotrix e que você deve fazer a cultura para fechar o diagnóstico, tá? É claro que ajuda muito. Se você tem um histórico, que o animal vive naquele ambiente, ou tem gato junto, tá com um tipo de lesão, você fez a biópsia, levedura, bate, claro que bate. Então, ajuda bastante, auxilia muito, tanto a citologia como a biópsia, o histopatológico. Mas quem realmente, de fato, fecha é a cultura. Então, a gente tem aí o imprint, que é aquela técnica que se utilizava muito tempo atrás, quando não sabia-se ainda que o Sporotrix, hoje no Brasil, era o brasiliensis. Então, antigamente, pode ver que tem alguns professores, alguns veterinários mais antigos, falam assim, não, eu chegava com a lesão ali na lâmina, eu colo e olho no microscópio, vem um monte ali de esporo. Hoje, você já sabe que o brasiliensis, ele é uma micose de subcutâneo, então dificilmente ele vai ficar muito aqui na superfície da pele, ele fica aderido à pele, sabe? Grudadinho ali no subcutâneo, quentinho, guardadinho, tá? Então, essa técnica hoje de imprint, a gente faz no consultório para ver se encontra uma outra ali, para já adiantar o nosso diagnóstico. Mas a gente sabe que quem fecha realmente é a cultura. Então, é simples, você vem ali com a lâmina de vidro e faz o imprint, ela cola ali em cima, sem friccionando um pouco, mas sem machucar, cora nos panótipos, né, básicos que a gente tem, e você consegue aí visualizar as estruturas no próprio microscópio, né, no fato da consulta mesmo. Só que hoje, de todos os trabalhos com esporotricose, a gente sabe que a técnica de diagnóstico padrão ouro, ou seja, eu posso ter certeza e afirmar que é a cultura fúngica. Isso é importantíssimo, tá? Ela tem uma alta positividade e a gente consegue fazer o quê? O isolamento e a identificação ali daquele Sporotrix. Normalmente, quando a colônia ela está inicialmente na temperatura de 25 a 27 graus, ela fica nessa corzinha creme. Conforme ela vai esquentando, você troca de estufa, né? Com o passar do tempo, vai criando o quê? A melanina, então ela vai ficando mais enegrecida, tá? Então, a 37 graus, você já tem ela já mais enegrecida, tá? Aqui está mostrada na Isis que a gente suspendeu o tratamento, ela estava ótima, e voltou uma lesão nodular. Aqui eu furei com uma agulhinha, espremi, veio secreção e eu coletei novamente para a gente confirmar para a cultura, tá? O histopatológico, eu gosto muito da biópsia em alguns casos, principalmente em felinos, felinos brancos por causa das neoplasias epiteliais, né, os carcinomas e tudo. Então, é importante em alguns casos a gente fazer o diagnóstico diferencial de neoplasia, tá? Então, o histopatológico, a biópsia, ela vem como uma opção também, em alguns casos, para descartar alguns tipos de tumores, alguns tipos de câncer, tá bom? Esse caso é de uma paciente também minha, cão, e eu atendi ela aqui, ó, comecinho, né, foi março. Então, assim, uma lesão que não parecia esporotricose, tá? O que eu soube mais pelo histórico? Ela vivia num terreno, tomando conta de uma distribuição de gás, né? E ali tinha gato, tem árvores, pedras e tudo. Ela era até amiguinha da gata. Então, assim, ela pode ter se contaminado com a gata, ela pode ter se contaminado também no ambiente. A única lesão que ela tinha era esse aqui no nariz. Poderia ser uma doença autoimune, como bênfigo ou lúpus, que também fazem alteração nessa mucosa nasal, e entre a pele e a mucosa nasal, as doenças imunes, elas fazem esse padrão?
Também poderia ser. Então, foi colocado isso em questão para a tutora. As doenças autoimunes também fazem deformação anatômica dessa região aí entre a mucosa e a pele. Então, a opção para ela foi a biópsia. Nesse caso, ela não tinha secreção, o nariz dela não tinha secreção, o nariz sequinho. Então, mesmo que eu passasse o suave aqui, como eu passei, a cultura deu negativa. Mas na biópsia, deu a presença de levedura. Então, eu hoje realmente não sei se ela tem de fato esporotricose, mas eu trato ela hoje como se fosse esporotricose. E tanto que ela vem respondendo muito bem ao tratamento. Porém, percebam, isso aqui foi no mês 3, tá? Aqui mês 6, isso a gente já tem a hiperpigmentação, né? A volta anatômica do nariz, né? Mas ela vem tomando aqui, ó. Aqui a gente ainda tem ainda um pouco da pelezinha branca, né? Não tá corada ainda, então a gente ainda tem esporotrix aqui. A gente só para o tratamento mesmo quando você tem total melhora clínica. Essa paciente vem tomando ainda o itraconazol, porque quando a gente para, ela volta com esse mesmo padrãozinho aqui, ó, de lesão, que é a despigmentação. E aí, que bacana, a gente tem alguns testes também, além disso, Nino, ou eu tenho só cultura, eu tenho só biópsia, ou só citologia? Não, a gente tem PCR, a gente tem aí ELISA, que são testes mais caros, são muito utilizados em humanos, que a gente tem laboratórios com mais rotina para isso. O ELISA, ele detecta anticorpo, né, e o PCR vai identificar aí o DNA realmente do esporotrix ali naquele tecido. Então, está sendo utilizado mais para humanos, tá? Essas duas técnicas. Não está sendo ainda muito utilizado para animais de forma comercial, só de forma em pesquisa. Eu vou falar um pouco, assim, sobre o tratamento, porque acho que não é muito o foco da palestra, mas o tratamento é o itraconazol, que é um antifúngico, né? É o itraconazol de 100 miligramas. A dose ainda é uma cápsula fechada por gato, uma vez ao dia, por via oral. Não é 2 vezes ao dia, não é 3 vezes ao dia, não é 200 miligramas, ainda pelo consenso é essa dose, tá? É durante 3 meses, 4 meses, na verdade é até a melhora clínica. Melhorou clinicamente, você ainda faz mais 1 mês para você ter certeza. O melhor itraconazol que a gente tem no mercado hoje é chamado Sporanox. Então, muitas vezes, as pessoas, ele é caro, tá? 10 comprimidos deve estar numa faixa de 60 e poucos reais. Então, é um medicamento caro. O Sporanox deve ser até mais caro, deve ser uns 100 reais, a caixa com 100. Isso tem a ver, isso atrapalha também em relação ao nosso controle. É um medicamento extremamente caro, onde a população que é afetada e os animais dessa população, eles não têm condição de comprar esse medicamento. Então, muitas vezes, eles fazem também manipulado. É uma opção? Tem animais que respondem? Sim, não sou super contra, mas, né, assim, não sou também bancada por nenhuma empresa. Mas os trabalhos hoje dentro da Fiocruz, os artigos que eu vejo, eles não trabalham ainda com manipulado. Eles dizem realmente utilizar o medicamento humano. Tem gente que faz manipulado melhora? Tem. Não é a minha conduta, tá? Eu sou muito baseada assim, em artigo, até por causa do meu perfil mesmo acadêmico. Então, se realmente fizerem trabalhos aí com uma empresa do manipulado que super funcione, me manda que eu vou, né, dar uma lida e a gente ainda vai conversar sobre isso. Mas todos os trabalhos ainda é a utilização do itraconazol humano, tá? Não é líquido, não é em biscoito, ok? É cápsula, é importantíssimo que essas bolinhas estejam dentro da cápsula e que a cápsula passe pelo estômago, tá? O iodeto de potássio. Ele é a nossa primeira opção de tratamento? Para quem não sabe, o iodeto de potássio, ele também é um medicamento que tem ação aí antifúngica. Ele também faz a destruição do fungo. Mas, o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje o pessoal utilizando já de cara o iodeto de potássio. Ah, porque o itraconazol já não funciona. O que eu trago para vocês hoje? Informações importantíssimas. Não é o fato do itraconazol não funcionar, é o fato do fungo ser realmente mais resistente.
Então, às vezes você nem testou o itraconazol, você já está utilizando aí o iodeto, que é um medicamento que a gente tem como alternativa. Então, a gente está pegando muitas vezes um canhão, né, para matar um soldado. Então, é importante ter controle. A mesma coisa vai para o antibiótico. Então, esses micro-organismos hoje são inteligentíssimos. Eles estão resistentes, eles não querem morrer. A gente está passando aí pelo Covid. Ele não quer morrer em hipótese alguma, né? Então, eles trabalham dentro dele para eles terem capacidade de não morrer. Isso acontece com o fungo. Então, se a gente já usa um medicamento que é uma alternativa de primeira escolha, você já está criando resistência àquele medicamento, tá? Ao longo do tempo, a gente não vai ter outras opções, porque a gente tem poucas opções no mercado, né, de medicamentos antifúngicos e principalmente para veterinário. A anfotericina B, ela tem ação também, mas é só liberada para humanos, é só injetável, ou só para pesquisa. Então, a gente ainda não tem ela livre aí para a gente utilizar em animais. Tá? Então, prestem bem atenção em relação a isso. Comecem pelo itraconazol, por uma marca boa de itraconazol. Confere para ver se isso realmente esse animal não vai responder, tá? O iodeto, ele também tem ações hepatotóxicas, eles causam náusea, anorexia, hepatite, icterícia, pode causar diarreia, né? Mas, no geral, os gatos, eles gastam aí 7 vidas deles, eles respondem muito bem. Então, assim, eu utilizo muito em casos refratários. O que é isso? O paciente está usando já há 6 meses o itraconazol, está tomando a cápsula, não está cuspindo, o tutor está dando certinho todo dia. Isso sim é um caso refratário, isso sim é o Sporotrix brasiliense resistente. Aí eu vou testar o iodeto de potássio. A gente pode só fazer o iodeto de potássio ou a gente pode associar ele com o itraconazol. Tá? O que é o ideal? A gente vai falar, então, em relação à saúde pública. Você tem que ter muita noção em relação a falar isso com o tutor. É a prevenção. Se o animal está contaminado, ele não tem que ir à rua, né? Ele tem que ficar restrito até o término do tratamento. Eu nunca achei uma caixinha para mostrar ideal, mas essa daqui é de madeira, o que não é adequado, porque o fungo, ele gosta de madeira, ele gosta de árvore, tá? Mas aqui só para realmente ilustrar que durante o tratamento eles têm que ficar aí isolados, tá? Para não contaminar o ambiente, não se recontaminar e não contaminar outros animais. Então, é importantíssima a prevenção é você ter lá e manter esses animais restritos. Quem que tem essa função? A função é de vocês, é nossa como veterinário, como vocês, alunos futuros veterinários. A informação está aqui hoje e é passada de vocês adiante. O tutor não sabe que o gato tem que ser mantido, né, dentro de casa. Quem vai falar isso é vocês. A importância da FIV-FeLV e a importância também da esporotricose. É importante conferir eu tô lidando realmente com um caso refratário ou o gato tá cuspindo aquela cápsula? Ou a dona tá abrindo a cápsula e misturando ali no pão? Então, isso é importantíssimo, tá? Observar se realmente esse medicamento está sendo feito de forma correta e pelo tempo correto ali de tratamento. O ideal, claro, é também a castração, né? Evita que os machos vão a visitar, evita que as fêmeas saiam em busca de machos, que haja também a reprodução. A gente sabe que as fêmeas contaminadas, elas podem também contaminar os filhotes, tanto para FIV-FeLV como para a esporotricose. Então, é um ciclo vicioso que está na mão de vocês, futuros veterinários, na minha, né, de informar isso para a população. A foto saiu para trás, mas é só para ilustrar que os felinos estão contidos realmente em telas, tá? Dentro de casa, olhando a vista ali da janela, nada de ir visitar. Tem alguns trabalhos que falam também em relação à FIV-FeLV, né? Que animais que vivem realmente dentro de casa duram em torno de 10 a 15 anos e animais que frequentam a rua duram em torno de 3 anos. Então, assim, são informações que vocês têm que jogar na hora da consulta para você realmente convencer aquele tutor de que o melhor é castrar, de que o melhor é realmente ele manter aquele animal
restrito dentro de casa, tá? Então, a castração e a manutenção do felino, ele é importantíssimo para o tratamento e também como forma de prevenção, para não contaminar outros animais. E aí, o que eu trago de perfil interessante, né? A esporotricose, ela não acontece, assim, em toda a cidade do Rio de Janeiro, como é mesmo assim em Campos. Ela não acontece em toda a cidade de Campos. Ela acontece em locais específicos, né? Por quê? Porque são padrões culturais, ambientais, que são favoráveis para a manutenção e para o começo do ciclo da esporotricose. Então, nos trabalhos que eu olhei, né, eles mostram que na Zona Sul o índice de esporotricose é pequeno, é uma foto de Copacabana. Então, vocês vão observar que não tem muito verde, não tem gato de rua. O gato de rua nem sobrevive a essa quantidade de carro que passa, né? Você tem prédios, você tem poucas árvores, você não tem terra, você não tem ali arbusto para aquele gato ficar vivendo ali livremente. O gato está ali no 10º andar, preso, olhando a janela lá. Então, dificilmente o gato da Zona Sul, né? Eu digo Zona Sul no geral, ele vai ter esporotricose. Diferentemente do perfil aí da Zona Norte, Zona Oeste, né? Isso vai para essas regiões. A gente está falando do Brasil todo aí, todo mundo sabe que tem um centrão e todo mundo sabe que tem as regiões de periferia, né? E que normalmente as regiões de periferias não tiveram infraestrutura, não foram urbanizadas de forma correta, foi de forma de invasão, né? A população foi entrando ali naquela região de mata, e aí você tem muito mais contato com florestas, com árvore, com terreno baldio. Você tem o hábito daquele tutor achar que o gato pode ser livre, que o cachorro pode sair para fazer xixi e cocô na casa do vizinho, né? Não, eu abro o portão, ele dá aquela saidinha e volta. Então, isso aí que é importantíssimo. Então, a gente junta a estrutura ambiental também com a cultura da população. É isso que a gente tem que tentar combater para evitar o início ou a manutenção desse ciclo. Em Campos, né, eu trouxe uma informação bem daqui. O Jockey, para quem realmente a gente está falando do mundo todo, é uma região mais afastada, onde você tem mais verde, realmente. Também é uma região mais domiciliar, você não tem muitos prédios, você tem mais casa, é aquele bairro que você tem campo de futebol, onde a galera joga futebol, e ali do lado tem a casa, tem um cachorro, tem um gato, e todo mundo vive solto, vive livre, né, e contente. Então, em Campos, nesse trabalho que a gente começou a desenvolver aqui na UENF, a gente observou que esse bairro foi o que apresentou o foco realmente da esporotricose, porque em Campos não tinha esporotricose há uns 10 anos atrás. Ela veio realmente aí de alguém do Rio de Janeiro. Então, a gente começou a analisar que bairros de periferia eram os mais acometidos, né? Então, eu mostro que o centro, uma das regiões mais centrais de Campos, uma avenida onde tem shopping, né? Então, você vê a quantidade aqui de prédios, dificilmente você vai encontrar um felino nessa região mais central com esporotricose. Então, percebam que a esporotricose ela é mantida tanto por uma questão cultural, do tutor não ter informação, não ter a condição de manter esse animal preso, associado a fatores também ambientais que predispõem, que facilitam o surgimento aí da esporotricose, tá? Essa é uma região tipo do Jockey, uma foto tirada, né? Então, assim, tem muito mais árvore, tem terrenos, algumas áreas mais livres, uma região mais de casas mesmo, tá? É o perfil que é mais comum, tanto no Rio como no interior aqui. Esse trabalho mostra isso, tá? Esses desafios, e ela fez essa avaliação do Rio de Janeiro, e também trouxe... E aí ela trouxe, assim, qual é o nosso grande problema em relação à saúde pública, né, da esporotricose, assim como da leishmania, né? Existe que é uma ausência de programas específicos para o controle da esporotricose. Assim como várias doenças negligenciadas, a esporotricose é mais uma zoonose negligenciada. Então, falta também programas de medicamento, de distribuição de medicamentos gratuitos, tanto para humanos
como para felinos. Porque o que eu estou comentando, as pessoas que são mais acometidas e os animais que são mais acometidos são pessoas de baixa renda, tá? Pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, falta exatamente a possibilidade de um tratamento correto. E o medicamento é muito caro. Então, falta também uma unidade de atendimento gratuito para os felinos. A gente tem atendimento na Fiocruz, no projeto lá. Aqui em Campos, a gente conseguiu fazer pela UENF esse atendimento de felinos específico. Fica um consultório para esse atendimento aí de gatos com suspeita de esporo. Mas é um projeto, né? Um projeto de uma professora. Então, a gente precisava de muito mais, na verdade. E o que é importante? Eu acho que o nosso grande problema em relação a essa associação, né, da saúde pública aí é a falta de conhecimento da doença pela população. Às vezes eu atendo outras doenças, a pessoa fala assim, é aquela doença de gato? É aquela doença que come o gato? Ela não sabe de fato, né? Às vezes até sabe, mas tem gente que não sabe o como era a doença, ou como é o caminhar, o desenvolver dessa doença, como ele pega, se ele pode passar. Às vezes eu falo, é uma zoonose, pode passar para você. Você tem que usar luva. Aí a pessoa fica assim, ó, piscando. O senhor está entendendo o que eu estou falando? Pode passar, né? E aí você tem que ter muita cautela para falar também que é uma zoonose, a ponto dele não descartar esse animal, porque isso também acontece. Então, é muito delicado o atendimento desses animais. Eu vou falar assim, uma doença que o medicamento é caro, que você vai ter que ficar 6 meses, 1 ano, dando todo dia o medicamento, e pode ser que ele não melhore. Então, é uma doença muito complicada, e tem que ter muito jeito realmente para você passar. Eu sempre digo que tem opção, tem o tratamento, resolve. Existem casos em que o tutor não tem condição financeira, não tem condição higiênica. Já atendi mães com 3 filhos e mais 2 gatos, em condições assim, não de vida, o animal veio realmente totalmente destruído, e aí, realmente, nesses casos, eu sou a favor realmente da eutanásia. Então, a gente tem alguns casos que a eutanásia ela deve também ser colocada como uma forma de tratamento, não comentei anteriormente, em relação à esporotricose, porque o tutor não tem condição, tá? Eles muitas vezes não compreendem a importância e a gravidade dessa doença, e às vezes o animal realmente já está muito debilitado, e aí realmente para esse caso a gente opta pela eutanásia, tá? Mas eu, particularmente, essa é a última opção, só quando realmente o animal chega em estado mesmo de calamidade. Eu sempre acho que tem solução, tratamento, sou bem positiva em relação a isso, justamente para não haver o abandono desse animal na rua, porque aumenta muito a contaminação de outros animais no bairro. Então, claro que o ideal, né, seria implementar um programa de controle da esporotricose realmente nos municípios, né? A gente, por exemplo, você só vê a Fiocruz para o Rio todo, né? A gente só tem a UENF para a cidade toda. Tem cidades aí que não tem cidades menores aqui que não tem esse projeto. Então, no Centro de Controle de Zoonose, deveria ter um projeto à parte em relação só à esporotricose. Associado também, claro que a gente deveria ter um programa para liberar o medicamento, né, de forma gratuita para humanos e para felinos de baixa renda. Campanhas de castração gratuita, a gente tem algumas, mas a gente sabe que tem muita gente aí que não tem. E eu acho que o mais importante, além disso tudo, são esses 2 itens. Acolher a população, conscientizar essa população sobre essa doença, através de folhetos, através da sua consulta, através do seu Instagram, através, na verdade, o que deveria ser feito aqui dentro dos postos de saúde que tem nos bairros, deveria ser comentado sobre essa doença. Isso ajudaria muito a difundir, né, espalhar realmente como acontece, e isso iria diminuir a chance desse ciclo continuar da esporotricose. É claro, assim, 10 pessoas vão ver, mas se 2 se conscientizarem, a gente já tem realmente uma menor chance de outros gatos ou outros cães se contaminarem. Show? E tem alguém falando aí junto comigo, mas eu também. E aí, o que é importante? O que acontece? Não só
não só o descarte, né? Aquele tutor percebe que esse animal vai dar trabalho, que é uma doença grave, ele joga esse animal em outro bairro, isso acontece muito aqui, mas como também pelo óbito, eles enterram no terreno. Eles enterram no terreno da casa. Então, eles continuam com o ciclo, porque o fungo, ele está vivo, né? Ele saiu, ele continua vivo do corpo, ele entra na terra. Então, ele reinicia o seu ciclo na forma micelial. Então, os animais, na verdade, de óbito com esporotricose, eles deveriam ser cremados, tá? Enterrados, eles continuam com o ciclo no ambiente, na terra. É isso que eu tinha para falar, acho que eu falei pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, a aula foi toda de gatos hoje. E quem não tiver tempo de mandar dúvida agora, pode e deve, por favor. Esse é o momento agora, né? De novo, hein, Gabriel? Façam um print, me marca o nosso grupo aí de saúde pública. Me segue lá no Nina Dermatovete. Quem tiver com dúvida, quem tiver, né, quiser saber mais sobre dermatologia, sobre o meu dia a dia, pode me seguir e pode me mandar dúvidas também, que a gente vai estar lá para esclarecer. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído com conhecimento para vocês na formação de vocês e para quem já é veterinário possa fazer um atendimento melhor depois desse aulão aí de esporotricose. Perfeito, perfeito. Olha, foi sensacional a palestra. Deixa eu sair aqui. Como é que eu saio? Vou parar para... um cadinho. Eu pego aqui, eu vou passar para o pessoal aqui para eles poderem te seguir no Instagram. Nina Dermatovete, me segue. Muito bom. Nina, foi excelente a palestra. Mais uma vez, te agradecer imensamente. Eu vou estar passando a palavra ao Davi, ele tem algumas perguntas, se você tiver um tempinho para a gente poder responder, algumas outras eu te repasso e reposto ao grupo para poder tirar dúvidas, porque nós tivemos aí, além da excelência e a galera elogiando a palestra, no mínimo aí umas 18 a 20 perguntas. Gente, nós fomos para 113, eu dei boa noite para 70 e chegou muito mais gente, né, durante a palestra aí, que legal. Que bom. Nós batemos aí 115 pessoas aí. Então, isso quer dizer um auditório lotado. Isso é bom demais, isso é bom demais. Você vê que o pessoal começa a se conscientizar, começa a se interessar, e é o que você falou agora no finalzinho, né? Se cada um fizesse a sua parte de 100, a gente conseguisse pelo menos conscientizar 1, 2, nossa, já é alguma coisa que vai mudar muito. Né? Agora, uma coisa muito interessante e importante que você falou, que assim, antes de passar a palavra ao Davi, foi a questão da cremação, que eu não sabia. Né? Que o certo no descarte seria a cremação. Para mim, seria enterrado. É praticamente, então, como se a gente estivesse lidando realmente, como você fez aquela analogia do coronavírus. Tá, ele volta tudo de novo, ao ciclo. Ele cai na terra e volta de novo à forma micelial. Entendeu? Eu vou passar a palavra para o Davi agora, ele vai fazer as perguntas. Muito obrigado aí. Daqui a pouco. Vamos lá, Davi. Obrigadão. Boa noite, Nina. Tudo bom? Tá conseguindo me ver direitinho? O microfone tá bom? Tá bom, tá bonito. Obrigado. Então, a gente temos 14 perguntas aqui. Vamos lá. A primeira é do Everson Rodrigues. Ele perguntou: se fizer uma boa antisepsia no local da inoculação na hora da arranhadura, ainda tem chance de desenvolver a doença? Tem, ainda tem. É Everson, né? Isso. Tem. Foi o que eu comentei. Normalmente, esses antissépticos normais, a gente tem sabão, eles não conseguem matar o fungo. E realmente, quando ele acaba arranhando, ela vai muito profunda. Ou às vezes cai também na corrente sanguínea, né? Então, é mais difícil realmente do medicamento, né, do produto antisséptico,
chegar numa quantidade realmente que consiga matar. A gente sempre tenta fazer aquela lavada, né, na lavagem sendo alternativa, mas é mais difícil sim, tá? É bem mais difícil. A gente está lidando aí com um fungozinho, agora a gente está tendo noção pelo Covid, né? A gente sabe que tem aí um vírus que é bem resistente. Então, eu fiz uma analogia para vocês entenderem que o brasiliense, ele é bem resistente também. A segunda pergunta é da Tainá Thompson. Ela perguntou: como nós humanos podemos nos prevenir quando estamos lidando com algum tipo de animal com esporo? Então, quando você faz o atendimento, foi o que eu comentei, né? Você tem que usar jaleco, touca, máscara, óculos, ou aquele face shield que a gente está utilizando, luvas. No meu atendimento, eu colocava 2 luvas, tá? E eu utilizava, lá na UENF a gente tinha autoclave, né? Então, eu tinha uma toalha, umas 2, 3 toalhas que eu deixava só lá na UENF. Então, eu botava dentro de um saquinho, depois que eu usava do gato, e aí botava para autoclavar lá mesmo, não levava para casa, tá? E às vezes eu fazia aquela técnica, né, de enrolar o gato, não sei se o pessoal conhece, mas a melhor técnica para você manejar os felinos, muitas vezes é com a toalha, né, ou com o edredom, fazendo uma trouxinha. Então, é assim que eu conseguia manusear. Se o animal estiver em casa, eu tenho um gato com esporotricose. O ideal é você sempre usar a luva, usar a máscara, ter muito cuidado realmente para fazer o manuseio. No ambiente, você pode tentar água sanitária, cloro, isso ajuda muito também na limpeza, isso consegue matar bem. E blusas sempre de manga. Tira aquele moletom velho que você não usa mais, deixa ele só para aquela opção de lidar com aquele paciente, né, ou com o seu animal. Meu gato está com esporotricose em casa, você vai deixar só aquela roupa ali, só aquela calça, só aquele moletom para você lidar com ele. Aí eu quero botar para lavar, eu vou pegar a minha roupa e misturar no cesto da minha família toda? Não, nem pensar. Você vai colocar de molho no sabão e tal, e vai botar para lavar sozinho, exclusivamente só aquela roupa, tá? E ter cuidado mesmo, não tem jeito, é um manejo com o felino, ter cuidado na mordedura, ou usar aplicador, ou usar, perguntar aqui em relação a como medicar, existem algumas técnicas com requeijão, com manteiga. Eu digo assim, que às vezes nessa ocasião de dar medicamento, eu acho que vale tudo. Se não for chocolate, troço tóxico, que vai causar toxicidade, gente, na hora vale tudo. Aqueles patezinhos, na hora do remédio vale tudo. Vale banana, vale tudo. Quem gostar, dá. Mas uma técnica boa é requeijão ou manteiga, que ajuda a escorregar bem e os gatos comem tranquilamente. Manda mais, Davi. Certo. O José Maciel perguntou: qual o tipo de tratamento para o esporo em gatos? E qual o tempo de duração do tratamento? Eu comentei, né? É o itraconazol de 100 miligramas. Ele deve ser em cápsula, uma vez ao dia, por via oral, né? Não pode abrir a cápsula, tem que ser o itraconazol humano, tá? Que é o melhor itraconazol. Não dá para fazer manipulado líquido, xarope, biscoito. É importante que o itraconazol mantenha as cápsulas, as bolinhas ali do itraconazol, tá? Ok. A Stephanie perguntou: aquela lesão conjuntival que você mostrou no slide, reage com o tratamento com o itraconazol? Reage bem. E o exame que eu fiz, ele foi suave. Eu consegui, pelo suavezinho nasal, introduzir. Não é assim passar também como se você estivesse fazendo cosquinha. Você faz realmente com bastante, assim, um pouco de força realmente para vir material no suave, né? Às vezes sangra um pouquinho, incomoda. Para quem fez PCR aí de Covid, sabe que o suave no nariz incomoda, então incomoda um pouquinho, mas é uma forma de você ter mais material e aumentar as chances dessa cultura ser positiva. E o tratamento responde bem, tá? Mas o que acontece? Frisei. O fungo é resistente. Ele tem 3 fatores aí que não deixam o itraconazol entrar. Então, é longo o tratamento. Eu hoje tenho 2 pacientes caninos que estão tratando desde março e abril.
E tem gatos que estão tratando há mais de um ano. Então, assim, eu quase... Tem animais que têm alta? Tem, mas eu tenho pacientes também que acabam não respondendo tão bem ao tratamento, tá? A Franciele Freitas perguntou qual o período de incubação do fungo. Em torno de 15 a 20 dias. Às vezes até em 10 dias na pele, né? Arranhou, ele leva em torno de 10 a 15 dias e ele já começa a apresentar lesão. A Pauline Ferreira fez a seguinte pergunta. No caso, como é mais comum em gatos, o consultório de atendimento deve ser específico para cada espécie? A gente sabe hoje que tem toda a galera que gosta de gatos, né? A gente tem os atendimentos cat friendly, então o ideal realmente seria atendimento, né? A gente ter 2 consultórios, um consultório para gatos e um consultório para cão. Mas quem não tiver e tiver realmente só um, e depois que você atender o gato com esporo, se você tem aquela mesa de metal, você pode jogar álcool e botar e jogar um isqueiro ou fósforo. Ele vai flambar, vai queimar aquele fogo ali e aí vai matar todo o esporo que está na mesa. É uma ótima opção também para sinomose, para parvovirose, é uma técnica que a gente utilizava também. Acho que eu respondi. Certo. A Luísa perguntou, por quanto tempo o animal ou o ser humano tem que tomar um remédio para se curar? Então, Luiz, isso vai variar, foi como eu comentei. Assim, tem pacientes que estão aí quase há 1 ano já tomando, e você só pode parar, na verdade, quando você tem a resposta clínica. O que acontece? Eu tenho pacientes que, né, eu já fiz 6 meses de tratamento, e aí, sem lesão de nada, tudo sequinho, não tem lesão nenhuma, inclusive daquela cachorrinha. Daí eu falei, Marjorie, ótimo, agora a gente conseguiu, vamos parar 1 mês. Paramos 1 mês. No final, quando estava fazendo 20 dias, ela começou a despigmentar novamente no nariz. Ou seja, eu não conseguia ainda eliminar totalmente o esporo localizado ali na região. Então, a gente iniciou novamente o tratamento. E aí, comentei com ela da marca do itraconazol. A gente vai fazer um teste. Ela é uma cliente que tem condição, então passei o itraconazol melhor, e aí se for o caso realmente que ela não puder, a gente vai começar a associar. Mas eu insisto bastante com o itraconazol. O paciente está melhorando, está respondendo, vou mantendo no itraconazol. Ela melhorou, ela secou com o itraconazol. Não tem por que eu não usar ou eu trocar, tá? É só realmente numa não resposta, numa não recidiva que eu opto pelo iodeto. Porque o iodeto, ele causa efeitos mais colaterais, mais graves do que o itraconazol. Certo. O Gabriel Silva perguntou, o animal pode ser portador da esporotricose e não apresentar lesão? Caso seja possível, ele pode contaminar os outros animais por arranhão ou mordida? Pode, exatamente isso que acontece. O animal tá lá saudável, e aí não tinha nada para fazer, ele falou assim, vou lá afiar minhas garras lá no tronco de árvore, ele vai lá, arranha no tronco de árvore, o fungo fica nas unhas, tá? Ele sobrevive ali nas unhas. E aí, em algum momento, ele acaba arranhando o tutor, ou arranhando um gato, ou arranhando outro cachorro, ali naquela situação, ele inocula. Ele em si não tem lesão, porque o fungo fica na unha, agarradinho na terrinha que está agarrado na unha, entendeu? Então, assim, ele não tem lesão, porque ninguém arranhou ele, mas ele pode sim acabar transmitindo, principalmente pelas arranhaduras. Certo. O Marcos Alvim perguntou, quando o animal não tem mais feridas no corpo, a pessoa pode entrar em contato com ele sem o uso de luvas? E quando eu sei se posso manusear um animal aparentemente curado da espora? Foi quem perguntou essa? Essa foi boa, hein? Foi o Marcos Alvim. Marcos, uma pergunta bem capciosa, né? Eu, particularmente, sempre uso luva. Principalmente para quando a suspeita é esporotricose, em caso de felinos mesmo, eu sempre utilizo. Eu passei um aperto que eu trabalhava como clínica,
E foi a história da leptospirose. Atendi um paciente convulsionando e urinando, né? E aquela corre-corre e põe acesso para fazer o controle da convulsão. Já fui clínica também antes de dermato e tudo mais. E aí depois o animal estava tendo convulsão e tudo, e ele deu positivo para leptospirose. É uma leptospirose que não tinha, inclusive, na vacina. Um tipo de leptospira mais grave. E aí eu tive que tomar doxiciclina, e todo mundo que tomou, trabalhou, lidou com o cachorro, tomou, né? Preventivo e tudo. Então, depois desse susto, realmente, que eu levei logo assim, depois da residência, eu criei o hábito mais de atender realmente de luva. Então, eu acho que a luva, ela tem que ser igual jaleco. Ela tem que ser sempre, em todo atendimento. É que a gente se expõe de forma, assim, desnecessária às doenças. Ou a gente vai mexer, fazer avaliação de mucosa, TPC, né? Sem luva. A gente está lidando num local extremamente importante, rico de bactéria, pode ser raiva, né? Que é transmitido pela saliva, mordedura. Então, assim, é importantíssimo. Eu acho que a luva eu não tiro. Principalmente em esporotricose, mesmo sem lesão. Até eu vasculhar, até eu ter certeza que ele não tem mais lesão, eu já coloquei a mão nele. E daí vai que eu vasculhando lá e encontro uma lesão de novo. Então, eu sou bem chata nisso aí. Se ele tem esporo, melhorou, eu vou continuar usando luva nele para ter certeza e vou ainda indicar para o tutor, possivelmente, 1 a 2 meses de acompanhamento para ver se isso não vai recidivar. Então, vai manter toda a higiene, todo o cuidado por mais aí uns 2 meses. Show? Certo. A Bárbara Ellen perguntou, o que você passa para o tratamento tópico naquelas feridas horrorosas? Show, Normalmente, os animais têm infecção ali bacteriana secundária, então, às vezes, a gente tem que optar por antibiótico junto, né? Ele faz aquele quadro respiratório, então, às vezes, tem as bactérias que se aproveitam daquele ambiente infeccionado, inflamado, às vezes tem pneumonia junto, então, o antibiótico oral, muitas vezes, a gente faz para fazer o controle da infecção. Eu gosto muito das pomadas, dos cremes, na verdade, né? Dos cremes que tem cetoconazol ou que tem miconazol, eu utilizo ali realmente nos locais da lesão. Eu falo pomada, mas é creme, né? Aquelas bisnaguinhas em creme nos locais. E sempre de luva, aplicar de luva, com certeza. A Mayra Morim perguntou, o que pode ser feito no caso em que o tutor não está administrando corretamente o medicamento ou que o animal ele está jogando esse medicamento fora? É difícil mesmo. Não tem não tem um caderninho, não, Maia. Olha, são várias técnicas. Conforme você vai aprendendo com os tutores, eles conhecem os animais. Eu já vi gente utilizar requeijão, que eu gosto bastante. Já vi gente usar patê de presunto, aquelas bisnaguinhas de patê. Sabe aquelas bisnaguinhas da Sadia mesmo, sabe? Que vem uma salsichinha. Funciona muito bem também. Já vi gente esconder dentro da carne de hambúrguer. Cozinha aquela carne de hambúrguer, sabe? Corta e faz um brigadeiro, tipo um brigadeirinho, esconde o remédio ali, o gato come. Então, assim, e tem as opções aí de aplicador, né? No Mercado Livre você encontra aplicador, é baratinho, R$18. Tem um verdinho que tem uma borrachinha na ponta. Eu acho a melhor opção, que você não tem a chance de colocar a sua mão perto da boca, né, para levar mordedura, é mais arriscado. O aplicador é mais de longe, é mais certo de que vai na garganta. E aí, o que eu indico? Para o medicamento também não ficar na garganta, pode colocar um pouquinho de água, ou pode fazer esse animal comer alguma coisa que ele goste realmente ali, para o medicamento descer. Mas não tem muita regra, não. Ir tentando várias opções, tem gente que vira o gato também de cabeça para baixo e já faz direto. Então, assim, tentar, não tem mesmo um guia. Não tem. Correto. A segunda pergunta da Mayra, ela perguntou como poderia ser feito o controle do Sporotrix no meio ambiente. Já existe algum programa que faça isso? Programa? Ou produto? Isso, programa. Programa.
Peraí, repete a pergunta dela para ver se eu entendi. Ela perguntou como poderia ser feito o controle do Sporotrix no meio ambiente e se já existe algum programa que faça isso. Ela deve ter comentado com relação àquela da Fiocruz. Os programas de conscientização e programa de prevenção. Não tem muitos, né? Assim, por exemplo, aqui, pelo menos na região, que eu saiba, só tem projeto da UENF. E, inclusive, as redes sociais hoje, né, ganharam muito. Uma coisa boa do Covid foi isso. Então, o próprio projeto fez um Instagram, que a gente tem, né, muito mais alcance hoje nas redes sociais. Independente realmente de onde você mora, da qual classe, você tem o Instagram, você tem o Facebook. Então, a informação consegue chegar bem melhor. Então, hoje aqui, pelo menos na UENF, eles têm utilizado muito as redes sociais para fazer essa divulgação em relação ao projeto, aos atendimentos, os cuidados, toda a doença, de como acontece. É bem bacana. De produto, você pode utilizar a amônia quaternária, o sabão normal ou o cloro ou a água sanitária. Eles funcionam muito bem também para fazer a higiene do ambiente, tá? Mas tem que ser assim, eu limpo a varanda ali, dia sim, dia não. Você vai limpar 2 vezes ao dia. Você tem que intensificar a higiene mesmo com esses produtos, entendeu? Certo. Agora vamos para a última pergunta, da Camila Azulin. Ela perguntou, gostaria de saber se a maior incidência no Brasil é de brasilienses ou se existe outra espécie da doença. Não, é o brasiliensis, os Sporotrix brasiliensis. Daqueles trabalhos que eu mostrei, eles mostram exatamente essa cepa, né? Esse Sporotrix. Ele é o mais comum realmente no Brasil, por isso que ele recebe esse nome. A gente não encontra, não vi trabalhos de brasiliense em outras partes do mundo, né? Ainda não fizeram o favor de carregar um gato com esporotricose para outra parte do país, né? Do mundo, quer dizer. Então, a Sporotrix do brasiliense, nosso terror ainda continua no Brasil, tá? Então, não façam isso, não inventem de carregar o gato doente para o outro lado, vai virar um Covid da vida. Mas, em outras partes do mundo, a gente tem, sim, outras espécies, tem a mexicana, como eu comentei, tem a globosa, e aí ela pega principalmente em países da região tropical, regiões quentes, tá? Então, é mais a África, a gente tem um pouco na Europa, e é mais aqui a América Central e América Latina. Certo. Então, Nina, essa foi a última pergunta. Vou passar a palavra agora para o Gabriel, para ele fazer o encerramento, e a palestra foi ótima. Muito bom, que bom que vocês gostaram. Acabei. Belinha, me dá boa noite. Belinha? A Belinha não é muito simpática, né, Belinha? E o banho de borracha, porque fez arte? Não fala, não. Tomou banho de borracha, ficou lá na rua, no sol. Ela comeu ovo maltine, para quem não sabe. Exatamente. Roubou um pote de arroz e de macarrão, né? Com essa carinha de hoje, ó. Finge que nem ia com ela. E ela já tem 11 anos, você nem acredita que ela faz esse bagunço todo. Mas vamos lá, então, vamos encerrar, né? Sim. Nina, mais uma vez agradecer. Eu gostaria só que os membros, né, o Davi, a Luiz, o Bruno, o Marcos, pudesse aí, se tiver aí o Bruno, se pudesse abrir a câmera, por favor. Uhum. A gente vai fazer um print. Só pra gente sorrir, tá? Ver se meu cabelo tá bonito. Ó, Bruno. Luiz. O Marcos conseguiu. Ele estava com problema na conexão, o Marcos. Nina, em nome do grupo, né? A gente gostaria de lhe agradecer. Nós temos aí o Marcos Paulo Alvim. Dá uma adeus aí, Marcos. Ele aí, todo tímido. Né? O Bruno. Uhum. O Bruno tá aí. Isso. Luiz. Luísa. Davi.
Bom, Davi, já é meu amigo, já. Ele fala muito bem de ti. Muito bom. Bem, muito bem. E, Gabriel, e aí a gente não costuma abrir as câmeras para a gente se mostrar, a não ser quem está apresentando e quem está fazendo a pergunta. Então, hoje, como é o final de palestra, final de semestre, a gente decidiu abrir a câmera e a galera conhecer um pouquinho de cada um de nós aí para poder, né, não só a gente agradecer a consideração de todo mundo que esteve com a gente, mas também dos palestrantes e de ti, que está fazendo esse encerramento nessa palestra com a gente hoje. Mais uma vez agradecer, desejar uma boa noite, sucesso na sua vida, eu vou estar te acompanhando sempre. E é isso, se algum dos membros quiserem falar alguma coisa. Eu queria, na verdade, agradecer também o convite, a iniciativa de vocês. Hoje eu consigo circular bastante no meio acadêmico, vejo também uma grande diferença entre as faculdades, até os alunos das universidades públicas, os alunos das universidades particulares. Então, parabenizar realmente a todos, a gente ainda tem 60 e poucas pessoas aqui, parabenizar a todos que estão correndo atrás, o diferencial realmente está, não é na faculdade que vocês fazem, é exatamente no que vocês buscam. Então, parabenizar a todos que estão realmente organizando o evento, falando sobre saúde pública, um tema muito interessante, um tema que não é abordado, que isso daqui a 2, 3 anos, se vocês continuarem no assunto de saúde pública, vocês vão ser únicos falando sobre isso. Então, continuem no foco, né? Porque a medicina veterinária, ela tem um campo muito grande, um leque muito grande, e precisa-se de pessoas para estudar várias áreas, para a gente ter melhores profissionais nas áreas, né? Então, assim, parabenizar realmente, agradecer o convite, adorei. Vocês foram super simpáticos. Agradecer a todo mundo, as 100 e poucas pessoas, os 60 e poucos que ainda estão aqui nessa quinta-feira, 9 horas, né? Quase 9h20. Então, eu fico muito feliz e eu espero que realmente tenha sido bom e que eles tenham aprendido bastante. E a gente espera para a próxima rodada, né? Ano que vem, a gente vem falando de outros assuntos também legais. Se Deus quiser. Muito bom. Parabéns, pessoal. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos e, com certeza, estaremos entrando em contato com as próximas, se Deus quiser. Que a Luísa vai falar. Que a Luísa quer falar. É breve. Primeiro, agradecer ao Gabriel, né, quando ele montou o grupo, o convite que ele fez a mim e aos colegas. Agradecer e frisar bem, né, que um sem o outro não daria certo. Não somos os únicos nem os melhores, mas nos adaptamos a trabalhar de forma coerente, né, um ajudando. Está travando a sua... Caiu. Agradecer a você pelo de hoje, foi ato. Eu caí? Eu tô aqui. Voltou, tá aí. Estamos ouvindo. Agradecer a todo mundo que participou. Aí a gente já começa a fazer pela lista de presença, né, pelos certificados e pelos grupos que nós temos, que hoje batem 5 grupos. A gente começa a perceber que são praticamente as mesmas pessoas que, né, pegaram a primeira palestra, gostaram, e aí seguem a gente, seguem o Gesuvete, o nosso Instagram, né, de cada um, e a gente está aqui sempre para buscar palestrantes e temas que façam parte das zoonoses, né, a saúde única, ambiental, a medicina humana, também é muito importante. No mais, é só isso, eu vou em breve, sem falar muito. Obrigada, mais uma vez. Nada, foi ótimo. Parabéns a todos, parabéns pela organização, os ADMs estão de parabéns. Muito show. Davi? Agradecer, né? Agradecer pela presença, né? Por estar fechando com chave de ouro aí o nosso semestre. E é isso, né? Igual a Luísa falou, no Brasiliense, né? Pode ocorrer o risco de espalhar para outros continentes e a saúde única entra em um papel muito importante, né? Principalmente dos veterinários. E, nossa, muito obrigado de novo.
Bruno? A Luiz já falou tudo, né? É só agradecer mesmo. Parece que é muito boa. Eu também não sou de falar muito. Muito obrigado. Até a próxima também. Show, muito bom. O Gabriel botou todo mundo pra falar, né, tadinho? Até o Bruno não passou por ele. Tadinho. Nem o Bruno teve desconto. Todo mundo vai falar hoje. Quero ouvir o Marcos também. É despedida, tem que falar, depois só ano que vem. Verdade. Agradecer a todos por nos acompanhar, todas as palestras. Obrigado a você também, Nina, por encerrar, fazer essa última palestra, encerrar com chave de ouro. Sou de falar muito, o Gabriel sabe. E é isso, ano que vem estaremos todos juntos. Se Deus quiser, isso tudo irá passar. Nós poderemos nos encontrar e até ano que vem, Itaperuna, Nick. É isso, obrigado mais uma vez. Nina, uma coisa que eu, assim, até arrepia um pouco, né? Os meninos falando, o grupo interagindo, a equipe como né? Mas nós, assim, parece que a gente fala bem pra caramba, parece que a gente, na escola a gente fala pra caramba, mas nós somos os grupos mais quietos e, assim, igual o bicho do mato. E você vê, assim, um desenvolvimento que era muito mal conseguir falar um oi, um bom dia, uma boa noite, ou interagir, né, pessoalmente, e ver o desenvolvimento de cada um de nós hoje, né, e trocando essa ideia e falando em público. Nossa, é extraordinário. E mais uma vez, obrigado. Que bom, então, vocês estão realmente de parabéns por estarem aqui, lutarem, vencer essa barreira da timidez, de estar aqui, de falar. Realmente o fato de falar em público, nem em público, falar agora via internet, né? Não é todo mundo que tem esse desprendimento, porque eu realmente sou faladeira mesmo, já naturalmente. Mas é uma característica minha, nem todos têm, mas é importante também a gente, claro, incentivar o que a gente tem de melhor, mas também melhorar o que a gente tem um pouco de pior, né, para a gente se tornar um pouco melhor num conjunto. Então, continuem, Bruno, mesmo dando seu pequeno boa noite aí, mais simples, você no próximo semestre vai falar pra caramba. É importante estar sempre participando, é importante estar vencendo os medos e as dificuldades, né? Vocês vão atender animais, mas vocês vão lidar com pessoas. É uma falsa ilusão da veterinária saber que a gente não lida com gente. A gente lida com gente e é uma galera bem complicada. Então, aprendam enquanto vocês são alunos realmente a se posicionarem, a se manifestarem, a colocarem realmente a sua posição, porque isso vai ser importante quando vocês se formarem e falarem, não, eu realmente aprendi na palestra da Nina que a esporotricose é assim, assim, assado. Então, vocês realmente precisam aprender e a treinar o posicionamento, tanto para pequenos como para grandes, né? Isso é independente. Então, vocês são de parabéns por já começarem, né? Eu vi que vocês já eram tudo chucrão, né? E aí juntaram e fizeram um grupo que está super badalado e que hoje a gente conseguiu fechar aí com uma palestra de 100 e poucas pessoas. Então, vocês estão realmente de parabéns. É um auditório muito cheio. Não esperava mesmo que fossem por 100 pessoas, então eu acho que é realmente o que vocês vieram também fazendo durante todo o período e a galera veio seguindo aí vocês. Então, realmente continue, não desanime, ano que vem tem bastante coisa. Um beijo para vocês. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.